Usa-me com teu poder. No meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Tudo que sou é pra teu louvor. Usa-me com teu poder. No meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis-me aqui. Glória a Deus. Para isso que fomos chamados, amados, para sermos testemunhas do poder do Senhor. No Evangelho de Mateus, rapidamente, capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Querido, o Senhor Jesus muitas vezes nos desafia a fazer algo. Muitas vezes a gente nem sabe que é Deus que está nos desafiando. Muitas vezes é a vida nos desafia, apresenta-nos desafios no nosso dia a dia. E em muitos desses desafios, nós poderíamos ouvir o que Jesus disse aos seus discípulos: Geração incrédula, não tiveste fé. Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte: passa-te daqui para colar. E ele se moveria. E Jesus disse que faríamos coisas impossíveis, obras maiores do que aquelas que ele fez. Há 2 domingos nós ministramos aqui que Pedro andou sobre as águas, mas diante de um vento forte ele teve medo e começou a afundar. Mas o Senhor Jesus o tomou pela mão. Nesta noite eu quero te desafiar, meu amado, a olhar para a sua vida e lembrar: será que eu tenho fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda? Será que aquele algo impossível que Deus quer fazer na minha vida, será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou me lançando no mar para que o Senhor Jesus possa me fazer andar sobre as águas? Meu amado, nesta noite esse é o desafio que você tem que fazer dentro de você, no seu pensamento. Pense nisso e vamos, através desse cântico, relembrar que quando o mar agitado estiver, o Senhor Jesus está ao nosso lado. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só consegui enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, na minha direção o Salvador
dormirá, e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levanta. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Aleluia! O braço forte do Senhor te levanta nesta noite, querido. Creia nisso. Apenas clame. Oh, Jesus. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá, e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, na minha direção o Salvador virá, e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, meu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levanta. Declare: sobre as águas vou andar. Sobre as águas vou andar. Declare isso pro Senhor Jesus. Teu olhar eu quero encontrar, Senhor. Teu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levanta. Aleluia! Sobre as águas. As águas vou andar, meu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levanta. O braço forte do meu Senhor. Do meu Senhor me levantará. Aleluia! Você pode andar sobre as águas, querido. Tenha fé, creia. O Senhor Jesus é contigo e Ele te dá vitória. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos permanecer em pé. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas que foram levantadas. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Mais um dia na Tua casa, mais um dia na Tua presença. Pai, eu venho te agradecer agora pelos dízimos e ofertas, Senhor, que aqui foram colocados, Senhor, no Teu altar, Senhor, nos Teus gasofilaços.
Senhor, que só possa abençoar a vida daqueles que dizimaram hoje, ó Pai, que com gratidão estão aqui entregando aquilo que te pertence, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam contribuir, Senhor, com o seu dízimo, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, ó Pai, para que ele possa dizimar, ó Pai, para que ele possa dizimar na tua casa, Pai, com alegria, com gratidão. E, Pai, aqueles que não dizimaram por negligência, Pai, que o Senhor possa quebrantar o coração dessas pessoas, Senhor, para que elas possam ser fiéis na plenitude do teu Espírito, ó Pai. Ser com o resto desse culto, ó Pai, continue nos abençoando, derramando o teu Espírito neste lugar. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, igreja. E agora, o Michel Centelha está com a participação musical. Pra ceifar, esta semente foi plantada tempo atrás, e o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados, guiados cabe a nós. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu Espírito e o coração com amor. Deus a colheita, diz-me aonde. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi e não volta, devemos despertar. Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto amor fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Quero ser um discípulo teu.
Muitos aqui não entenderão o que me aconteceu. Uns acham estranho e um pouco incomum, mas irão com o tempo entender. Eu sinto no meu coração bater num ritmo que vem do céu. Pensei que isso fosse tão difícil sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias, é o Salvador. Nova vida, amigo, quer te dar. Eu coloquei a vida nas mãos do maior mestre compositor. As tuas palavras são poemas pra mim. Seu amor faz-me escrever. Mudou meu viver, então eu senti que o novo amor me brotou. Pensei que esse amor jamais eu fosse sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias, é o Salvador. Nova vida, amigo, quer te dar. Fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias, é o Salvador. Nova vida, amigo, quer te dar. Fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo, meu Messias, é o Salvador. Nova vida, amigo, quer te dar. Sim, nova vida, a nova vida. Deus, nova vida, amigo, quer te dar. Glória a Deus, irmãos. Gostaria de estar chamando o pastor Cláudio e o mensageiro desta noite, irmão Ricardo Matos. Pedir ao pastor que esteja orando pela vida do irmão, que o Senhor fale através dele. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Para esta noite, o Ministério de Missões convidou o nosso amado irmão Ricardo Matos, conhecido, membro da nossa igreja, para esse momento de explanação da palavra de Deus, mais uma vez nos chamando, à grande missão de sermos testemunhas às nações pelo poder do Espírito. Vamos impor as nossas mãos sobre a vida do servo do Senhor nesta hora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, mais do que querer, nós precisamos. A cada dia temos necessidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero nesta hora pedir ao Senhor que use a vida do Teu servo, irmão Ricardo. Use, ó Deus de amor, a voz do Teu filho, o intelecto do Teu filho. Use, ó Deus de amor, o Teu servo, ó Pai de amor, nesta hora, para que ele com fidelidade fale ao nosso coração aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Então assim, ó Deus, abra os nossos ouvidos e entendimento, para que possamos, ó Deus, ouvir
guardar e praticar a tua palavra, pois nós te agradecemos e te pedimos esta bênção no nome de Jesus. Amém. Som. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? É um grande desafio que nós temos recebido até com uma certa frequência, testemunhar as nações. Eu penso que nós podemos meditar na palavra do Senhor sobre várias formas nessa noite, do jeito que Deus já falou aqui, mas eu queria compartilhar algo da parte do Senhor. Por favor, abram suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós leremos. Quem não gosta de ler, eu não posso fazer nada, mas nós leremos quase o capítulo 1 todo. Eu faço isso porque eu entendo que Deus não tem recado, Deus tem a sua palavra. E eu louvo a Deus por causa disso, porque se ele tivesse um recadinho, um recado você entrega num bilhetinho. Nós vimos a pastora Regina trazer aqui a lembrança do anúncio do sábado que vem, jejum e oração. Veio um papelzinho, um bilhetinho, né? Isso é recado. Mas a palavra do Senhor não é recado. Ela é vida, ela é transformação, ela é paz, ela é a nossa salvação, que o Senhor deixou registrada. Amém? Vamos estar lendo, não leremos os 2 primeiros versículos, mas leremos a partir do versículo 3. Vou ler dali porque a gente pode ler uma mesma versão. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor. O que há de importante
para nós hoje, Senhor, é entendermos. Por isso eu te peço mais uma vez, concordando com o coração do teu servo, nos ajuda, porque todos nós precisamos ouvir a tua voz. Amém. Paulo está ensinando alguém que ele chama de filho. Paulo está ensinando alguém que ele colocou para tomar conta de uma grande igreja, uma igreja que enfrentava constantemente lutas por estar colocada numa cidade altamente idólatra. E Paulo vai dizer a Timóteo, um jovem pastor, ele pede a Timóteo algo muito interessante: fica nesta cidade, eu vou para Macedônia, mas você ensina a todo esse povo que eles não se desviem da doutrina, que eles não se prendam à mitologia, a fábulas, e que eles não se apeguem demais nas genealogias. Quando Paulo começa a descrever esse texto, Paulo tem uma única preocupação. Nós somos, ou a igreja vai ser de verdade fiel à palavra revelada, ou ela vai se prender a coisas fúteis. Até hoje, esta mesma palavra ela ecoa nas igrejas, nos arraiais do povo do Senhor. Porque o importante para nós não é ficar preso às bobagens ou às superficialidades. O importante para nós é nos apegarmos àquilo que é a verdade do Evangelho que o Senhor descreve aqui nesse texto. Quando Paulo ele começa a descrever, a primeira coisa que ele faz, ele abre esta palavra falando sobre a questão de não deixar que ensinem outra doutrina. Prestem atenção, ele está falando do início da igreja. E no início da igreja já tinha gente pregando doutrina diferente daquela que Paulo pregava, daquela que os apóstolos pregavam. Imagina hoje. Então, se já havia naquele tempo e tudo se multiplicou, imaginamos hoje que também há muito de mitologia, muito de erros doutrinários, muito de falsa doutrina. Mas nós reconhecemos a doutrina verdadeira do Senhor, porque ela tem um fim, ela tem um objetivo. E a primeira coisa que eu identifico nesse texto é que o objetivo da sã doutrina do Senhor, o objetivo da palavra de Deus, não é que você venha e tenha uma vida boa e tranquila e perfeita. O objetivo da palavra de Deus não é que você possa vir a um templo e aproveitar da amizade com algumas pessoas. O objetivo da palavra do Senhor é produzir em nós algo muito especial e importante. O objetivo da sã doutrina do Senhor está no versículo 5, que diz que o fim do mandamento, o objetivo deste mandamento, o objetivo da sã doutrina é gerar em nós o amor. Mas não é um amor qualquer. Não é o amor que se prega por aí ou que as pessoas dizem: eu estou apaixonada por Jesus. Louco é quem fala desse jeito. Paixão, na sua originalidade, quer dizer sofrimento. Quem sofre por Jesus é aquele que verdadeiramente faz a sua vontade. Esse ser apaixonado de ficar levantando as mãozinhas, muitas vezes não representa nada. Mas ele está dizendo que gera em nós um amor, o mandamento verdadeiro do Senhor. A sã doutrina de Deus, ela gera em nós o amor. Mas ela gera o amor que vem de um coração, em primeiro lugar, puro. Você já tentou amar alguém sem motivo nenhum para isso?
Você tem algum motivo para chegar no meio da rua e olhar para uma pessoa que está ali jogada, que você sabe que ela se droga, você sabe que ela se prostitui, você sabe que ela faz tudo aquilo que você entende que é errado, mas você olha para esta pessoa e consegue amá-la? É isso que a sã doutrina de Deus faz. Por isso falamos de missões. Porque o que Deus produz em nós é o amor de um coração puro. Sabe o que a Bíblia fala do coração puro? Que aquele que tem coração puro verá a Deus. Mas às vezes você não ouve a palavra do Senhor para deixar que ela limpe o teu coração, para que ela transforme a tua vida. Segundo lugar aqui, este amor, ele além de ser o amor de um coração puro, ele também é o amor de uma boa consciência. Porque eu não sei se vocês entenderam a construção do texto. Você pode perceber, o fim do mandamento é o amor. Aí ele começa essa preposição ali, este de ali diz de um coração puro, ou seja, amor de. Depois ele coloca um aditivo ali, e de. Ele está falando que o amor é de um coração puro, mas ele também é de uma boa consciência. Significa que amor não é algo ignorante. É algo consciente, algo volitivo, algo que passa pela sua mente. Terceiro lugar, é o amor de uma fé não fingida. O texto original ali está escrito assim, anipócrites. Hipócrites era o ator. Era aquele que tinha por profissão ser falso. Mas é um amor que não pode ser falso. É um amor que não pode ser feito simplesmente porque as pessoas precisam ver você atuando daquele jeito. Ele tem que permear a tua vida de uma forma tão intensa que vai mudar toda a tua realidade. Isso é o que a sã doutrina de Deus faz no coração do homem. Esta mudança não pode ser criada pela igreja, não pode ser criada pela religião, não pode ser criada por nada mais, senão pela palavra do nosso Deus. E quando Paulo está falando sobre isso, ele vai mostrar como isso mudou a vida dele. E aqui importa para nós, porque nós dizemos, eis-me aqui. Quer ser um missionário de Deus? Quer agir como a gente às vezes canta e fala, mas não consegue agir dessa forma. Não consegue por quê? Porque a gente fica na superficialidade. A gente não deixa isso tocar a nossa vida. E Paulo descreve isso, porque quando ele vai começar a descrever, ele vai dizer assim, essa fé não fingida, esse amor, essa boa consciência, né, esse amor de uma boa consciência, de um coração puro, de uma fé não fingida, essas coisas, tem gente que se desvia delas. E quando ela se desvia, eles se entregam a quê? A vãs contendas. Não, a minha igreja é melhor. Não, mas o povo lá da minha igreja é do reteté. O povo aqui fala em mistério. Oh, glória a Deus. Eu creio em tudo isso, eu creio que Deus pode agir do jeito que Ele quiser com o seu povo. Eu não estou preocupado se você pula ou se você fica sentado. Mas o que Paulo está ensinando aqui é que essas superficialidades que geram contendas, elas só acontecem porque nós não reconhecemos a nossa realidade. A palavra de Deus, ela não é posta diante de nós para que nós nos vejamos nela. E aí é onde Paulo começa a ensinar esta doutrina maravilhosa que ele vai começar a dizer aqui, olha, as pessoas querem ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ele está falando dessa época de muitos fariseus, como muitos de nós, que queremos ser mestres, queremos conhecer muito. Eu não conheço nada da palavra de Deus, nada dela tem sido tão intenso quanto a vontade de Deus, às vezes, de transformar a minha vida e me fazer conflitar com as minhas realidades. Mas aqui ele está dizendo assim, olha, sabe o que você tem que olhar para isso? Você tem que olhar para isso porque existe uma realidade. Olha só, a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos. Quem daqui é justo?
Desculpa, ninguém aqui é justo. Nós fomos feitos justos ou nós fomos justificados, mas justo só há um. A lei é feita para nós também. Ela não é feita para nossa condenação, mas para nossa advertência, para que a gente possa olhar para essa lei e ver, eu fui assim, olha do jeito que eu fui uma pessoa que era injusta, eu era obstinada, eu era uma pessoa que era ímpia e pecadora, eu era um profano, um irreligioso, um parricida, um matricida, eu era um homicida. Essas palavras precisam atingir a minha vida. Foi o que Paulo começou a ensinar, que não adianta, o máximo que eu posso fazer, eu posso dizer para qualquer um aqui, olha, Deus está dizendo isso, isso e isso, eu estou dizendo isso para você. É muito bonitinho eu falar para você, mas o melhor de tudo é eu reconhecer isso na minha vida. E Paulo vai descrever isso. Veja o que ele vai fazer depois dele dar esse discurso sobre para quem é a lei e como ela atinge essas pessoas. Paulo vai colocar diante dele, vai dizer assim, olha, tudo isso eu estou te ensinando conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que ele me confiou. Ele está sabendo que ele tem um evangelho, uma boa nova, ele sabe que ele tem algo que é diferente de uma doutrina seca da lei, que só gera contenda quando um e outro quer trocar farpas para dizer, eu sou melhor do que você. As nossas igrejas de hoje, nos tempos de hoje, estão inchadas de tanta falsa doutrina, de tanta gente se pegando a mitologias e fábulas. E ninguém se olha, ninguém olha para si e olha para Jesus. Eu quero ser testemunha de Cristo. Mas isso eu preciso fazer nas minhas palavras, não na minha vida. É assim que tem sido. Quando nós somos confrontados, quando a nossa vida é enxergada, será que nós a vemos do mesmo jeito? Porque muitos têm dado testemunho dos crentes dizendo assim, ali ele é assim, mas lá na vida dele que eu conheço, ele é diferente, ele não age dessa mesma forma. Tem sido assim. Isso não é para mim. Somente. Isso é para todos nós. Paulo, ele se coloca, olha só, o texto é tão interessante que Paulo ele vai dizer, eu dou graças ao que me tem confortado. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, me pondo no ministério. Sabe o que isso quer dizer? Se você é um pecador, não se preocupa se Deus não vai te usar, não. Deus vai te usar porque o ministério é Ele quem coloca. Ele usa pecadores para mostrar o grande amor e poder que Ele tem. Ele não está preocupado se a gente é perfeito para servi-lo. Ele nos usa do jeito que nós somos, porque Ele é perfeito e suficiente. Ah, Senhor, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer mais, eu tenho que tentar mais, eu tenho que ser melhor. Você tem que ser o que você é. Seja verdadeiro diante de Deus. Senhor, eu sou desse jeito, mas se o Senhor quer me usar, me usa, porque o Senhor, a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder, majestade e adoração somente a Ti. Eu não preciso ser do jeito que as pessoas acham que é perfeição. Eu preciso ser sincero e reto diante de Deus. E Paulo expõe isso, ele diz, olha, com tudo isso Deus me pôs no ministério, Ele me pôs para servir, Ele me pôs aqui para trabalhar. Olha só, antes eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui injurioso, mas eu alcancei misericórdia. Parece que a misericórdia de hoje só pode atingir o outro. Ah, coitado daquele que precisa de misericórdia, coitado de mim. Eu alcancei misericórdia, eu fui alcançado por ela. O Senhor me alcançou com misericórdia, porque eu precisava dela. Eu não precisava apontar para o outro. Não adianta, essa palavra não é para uma multidão, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Essa palavra não é para um conjunto de pessoas, essa palavra é para cada indivíduo aqui. Eu preciso dessa palavra. Você enfrenta problemas? Eu também. Pastor enfrenta? Qualquer um aqui pode enfrentar. Mas posso te dizer uma coisa? Se o Senhor Jesus, que entrou na sua vida, tem misericórdia de você e te sustenta, meu querido, você vai sair desta batalha em vitória.
Mas você precisa reconhecer quem você é. Não queira ser mestre da lei, não. Porque a lei só aponta o pecado. Mas a graça do Senhor te aponta a salvação. E eu quero que você veja isso. Paulo ele vai expor, ele expõe isso, ele diz, a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Meu querido, você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho. Quem faz essa mudança é o Todo-Poderoso. Eu vou testemunhar as nações. Sabe o que o texto ali de Atos 1:8 fala? Quando ele usa a palavra testemunha, ele usa a palavra mártires, da onde vem a nossa palavra mártir, que é aquele que sofre em causa de algo, aquele que sofre para manter aquela palavra, porque ele realmente entende, sabe que aquilo é verdadeiro, aquilo aconteceu. Mas hoje, se o ar-condicionado falhar, tem gente que levanta e sai da igreja. Está muito calor, eu não quero ficar aqui. Você foi alcançado por misericórdia ou você tem trabalhado e trabalhado e trabalhado para ser mais um que quer simplesmente provar que pode ser de Jesus? Você pode, sua palavra já diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Você pertence a Ele. Agora, se você vai fazer a sua vontade, é outro assunto. E quer fazer a vontade de Deus, pergunta para Ele primeiro. A palavra de Deus aqui, Paulo ele vai expor a realidade de cada um de nós. Porque ele está vendo que tem gente trazendo falsas doutrinas, tem gente que está ali trazendo um monte de confusão. Mas olha o que ele diz. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Parou por aí? Não. Do qual o principal deles sou eu. Sabe o que essa palavra principal está lá no original? Proto. Primeiro. O proto sou eu. Ele não está falando, ele não está dizendo que não alcança outros, não. Mas ele está falando que essa salvação só tem valor se alcançou a vida dele primeiro. Essa salvação só tem valor para mim, eu só consigo expor a salvação de Deus, a misericórdia de Deus em me alcançar, se ela realmente me alcançou. Deus te alcançou com salvação? A misericórdia de Deus chegou até o teu coração e você teve esta transformação que Paulo traz aqui, que diz que ele trouxe e superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus? Isso houve na sua vida ou não? Porque você pode ter crescido dentro dessa igreja e ter passado pelas águas do batismo, mas se essa fé que há em Cristo Jesus, ou se este amor que há em Cristo Jesus não mudou, não transformou a tua vida por dentro, não tem sentido nenhum. Você não é crente. Aliás, você não é igreja do Senhor. Crente tu pode até ser, que até o diabo é. Diz que os demônios creem e estremecem. Então, crente por crente, você tem que ser igreja do Senhor. Salvo por Cristo Jesus. E você tem que reconhecer, olha, existe uma lei que apontava para o meu pecado, existe uma lei que dizia exatamente o que eu era. Quando eu olho para ela, eu me estremeço, eu tremo, eu choro porque eu sei, eu era desse jeito. Mas há uma graça de Deus sobre a minha vida, porque Jesus veio sobre mim e trouxe uma fé que não é uma fé que é explicável. Nós estávamos aqui, o Mauro estava trazendo a passagem, antes do louvor, sobre andar sobre as águas, ele comentou. Hoje eu estava comentando sobre esta palavra. É linda. E aí eu olhei ali para o texto, olhando para o texto, estava ali sentado. Quando a gente vê que Pedro afunda, ele sabe nadar, porque é um pescador. Ele está próximo ao Senhor, de alguma forma. E ele podia chegar, voltar, virar e cair dando braçada para tentar voltar para o barco. Mas ele diz assim, salva-me, Senhor.
O texto, quando segue, não diz que Jesus pegou ele, botou ele de novo, ele subiu, ficou em pé e andou, não, gente. O texto só fala que depois eles entraram no barco. Aí a gente supõe que ele levantou e voltou a andar sobre as águas, correto? Mas antes ele estava indo porque via Jesus, agora tinha algo diferente. A vida dele estava transformada porque a vida dele estava sustentada pela mão de Jesus. Agora Jesus estava tomando ele pela mão para retornar ao lugar onde ele podia ficar com mais tranquilidade. Tem gente que é assim nas igrejas. E eu, às vezes, sou assim. A gente se impressiona muito com os milagres e com o andar sobre as águas. Mas se Jesus tiver que te carregar nos braços, não, isso eu não quero não, Senhor. Eu quero um milagre que todo mundo veja. Eu não quero ser uma atitude comum. Eu quero mais. Meu irmão, a atitude mais maravilhosa que houve foi a salvação de Cristo Jesus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque eu e você éramos o quê? Homicidas, pecadores, parricida, matricida e tantos outros cidas que tiver por aí. Nós somos pecadores. Não somos melhores do que nada nem ninguém. Mas, então qual é a minha diferença? A diferença que eu tenho não é minha. A diferença que há em mim é que Ele me amou primeiro. A diferença que há em mim e que há em você, você que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é que nós fomos, por Ele, mudados. Não está em nós. E aí a gente confunde as doutrinas, porque a gente prefere ser alguém mais inteligente. Eu quero ser melhor, eu quero fazer mais, eu quero fazer a diferença. Você vai testemunhar de quê às nações? Se você não testemunhar do que Jesus faz na tua vida, você vai contar o milagre dos outros. Se você não disser o que Jesus fez na tua vida, se as pessoas não verem, não conseguirem ver exatamente o que aconteceu na sua vida, você ainda não foi salvo. E eu digo isso, sabe por quê? Porque Jesus trouxe salvação hoje nessa noite. Ele trouxe essa salvação e deixou ela preparada não só para essa noite. Há quase 2000 anos atrás, Ele preparou essa salvação na cruz do Calvário. Porque ainda há tempo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quer vida eterna, meu filho? Você quer mudança de verdade? Estou falando de mudar porque você quer uma vida mais tranquila, quer trabalhar melhor. Quer trabalhar, vai trabalhar mais. Se forma, estuda, faz alguma coisa, muda. Dorme até tarde, acorda cedo. Sei lá, faz alguma coisa diferente. Faz algo diferente, acontece algo diferente. Mas a mudança que Jesus tem para a nossa vida é uma mudança que ela não pode ser medida por isso. Se nós conhecêssemos toda a história dos mártires da igreja, daqueles que testemunharam do Senhor, a maioria teve a sua vida, a sua família destruída, mas os seus nomes foram escritos no livro da vida. Essa é toda a diferença que eu preciso. Eu não preciso da diferença de ser alguém que chego aqui com um carro novo, ainda que eu quero. Mas eu estou trabalhando para isso. Quando o Senhor me abençoar e me der a condição, eu terei. Porque Ele vai me abençoar, porque isso pode ser até uma maldição. Porque tem gente que se apega ao carro e acaba, em vez de ser uma bênção, é uma maldição. Mas a mudança que há em mim, a mudança que há que Jesus faz, essa é uma mudança que é muito mais profunda, porque ela faz você enxergar as coisas de forma diferente. Eu sou o principal. E Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer
nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Está preparado para a guerra? Ou você quer sombra e água fresca? Ser crente, ser evangélico hoje é status. Mas ser de Cristo nunca será. Porque ele vai dizer que isso é sempre uma milícia, sempre uma luta, sempre uma batalha. Porque você não batalha com os outros, você batalha consigo. Você não batalha com aquele que está de fora, você batalha com o que está dentro de você. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo dá todos os exemplos. E aí a gente diz, eu quero ser testemunha às nações, pelo poder do Espírito. Então deixa o Espírito agir em você e mandar você ir para onde Ele quer que você vá. Não, mas eu quero ser missionário, mas não quero ser lá, não. Quem falou que você tem domínio sobre a tua vida para isso? Então você esquece essa frase. Arranca ela do teu vocabulário. Porque Deus, Ele quer pessoas que estejam dispostas a ter a sua vida transformada. Timóteo era um jovem que assumiu um episcopado. Jovem que assumiu o controle de várias igrejas. Ele não era pastor de uma igreja aqui, não. Ele era pastor de uma região, de uma cidade. As igrejas reunidas naquele tempo, não só um templo, um local de reunião, mas as igrejas reunidas nas casas. E ele recebe essa informação, este mandamento. Olha, milites por isso, lute por isso. Ser crente na fase fácil é mole. Só que ser crente de verdade nunca vai ser fácil. Ele diz assim, milite por essas coisas, a boa milícia. Fazendo o quê? Conservando a fé. No primeiro problema, a gente às vezes abandona. Eu vejo alguns exemplos aqui dentro, de pessoas que tiveram problemas gravíssimos. E não abandonaram. Conservando a fé e a boa consciência. Talvez esse seja para mim o mais difícil. Porque tem sido terrível ver a igreja do Senhor, ou o que chamamos de igreja do Senhor, naufragando no andar, no navegar desse tempo. E eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Eu sou um blasfemo, eu sou um pecador, que fui alcançado pela misericórdia de Deus. E tenho visto muitos que foram alcançados também por essa misericórdia hoje, a ponto de naufragarem na fé. Sabe por quê? Porque se acostumaram com o tempo de bonança e se esqueceram da guerra. Nossos filhos têm ido para as drogas, nossos irmãos têm se prostituído, nossos familiares têm vivido nas ruas, nossa vida tem sido uma miséria. E nós olhamos para um povo longe e dizemos, coitadinhos deles. A gente precisa fazer alguma coisa. A palavra hoje é pessoal. É o que você vai fazer. Existe uma nação que você pode testemunhar muito próxima de você. Existe um povo que você pode testemunhar muito perto de você. E se você começar a testemunhar aqui, a esta nação e a este povo, no tempo certo, esta palavra alcançará outras vidas.
Eu não farei o trabalho todo sozinho. Jesus não fez o trabalho todo sozinho. Jesus só fez o que ele tinha que fazer. E nós, o que devemos fazer? Se você nessa noite ouviu tudo isso, deixa eu te ler o último versículo que diz assim, rejeitando, fizeram naufrágio da fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pessoas se perdem, porque eles estavam tão próximos da fé, mas realmente não a aceitaram. Pessoas estavam tão perto, mas não quiseram ouvir o testemunho da verdade. Eu tenho vivido um tempo que eu tenho tido até algumas tristezas, mas a todo tempo, a todo instante, o Senhor me faz lembrar de algumas coisas que Ele tem feito na minha vida. Eu não estou aqui porque estudei ou por qualquer outra coisa. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu acho que o único que é melhor do que todos aqui é o Senhor Jesus. E foi Ele que veio oferecer salvação nessa noite. Ele que veio oferecer para cada um aqui que ainda não teve, que ainda não recebeu, mudança verdadeira, fé para a vida eterna. Tem gente que luta para ter fé para esta vida aqui. E Ele veio oferecer uma vida que não para por aqui. E o que você quer? Esta igreja pode testemunhar de muitas formas. Muitos me conhecem aqui e sabem de muitos erros meus. E talvez até estejam falando assim, como é que ele pode falar desse jeito? Podendo. Porque eu também sou atingido por essa palavra. Eu não sou superior a ela. Eu quero que você entenda que o que Deus quer falar conosco é que nós, cada um, individualmente, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser diferentes do que éramos, não em todos os aspectos, mas somente no principal. Que nós possamos ter uma vida e testemunhar dessa vida. Deixar de picuinhas e contendas por causa de bobagens, às vezes teológicas, às vezes erros de opinião. O que Jesus quer é a salvação, a nossa salvação. E o que você quer? Porque se você quiser salvação, este é o dia que nos fez o Senhor. Você pode dar várias declarações, isso já foi lido aqui. Se você crer no seu coração e confessar com a tua boca, serás salvo. Você precisa de mudança de vida, mudança de verdade. Então, deixe Jesus ser Senhor da tua vida. Quer mudança de verdade? Não deixa que a sua fé naufrague. Não deixa que teu nome seja Alexandre ou Himeneu. Quer mudança? Não permita que a sã doutrina do Senhor, que a palavra de Deus, entre no teu coração nessa noite e faça a mudança necessária. Eu quero deixar esta palavra para todos nós. Que nós possamos meditar profundamente nela. Enxergar quem somos e o que Jesus fez, ainda assim, apesar do que somos. Não nos tornarmos senhores dessa lei, mas réus, remidos, resgatados da condenação. Deus a todos abençoe.
ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E esta palavra foi expressa nessa noite ao nosso coração. E eu acredito que diante de cada desafio que nos é posto, naturalmente é requerido de nós uma atitude. Por isso eu quero nesta hora orar com você, que ao receber essa palavra entendeu que talvez, quem sabe, seja um tempo de uma mudança. Quem sabe seja o tempo de um novo posicionamento. Quem sabe você entendeu que talvez até hoje você olhou muito para os outros. E talvez hoje seja um dia de olhar mais para você. Se você entende assim, eu quero convidar você a ficar de pé. Se você quer que nós oremos por você nesse sentido, dizer, pastor, ore por mim, porque eu estou entendendo que a partir de hoje é um tempo de eu pensar mais se verdadeiramente a minha vida tem agradado a Deus. Se eu tenho realmente andado nos caminhos do Senhor. Se verdadeiramente o meu coração tem estado puro. E se eu tenho de verdade desejado, a partir de hoje, ter uma experiência diferente. Uma experiência que me faça olhar para mim mesmo. Reconhecer os meus erros. E, portador dessa graça e dessa misericórdia, caminhar, cumprindo a vontade do Senhor. Você quer nesta hora que nós oremos por você nesse sentido? Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. É tempo de nos colocarmos. Deus abençoe. Esse gesto é um gesto de dizer, pastor, eu entendo. Eu entendo que é um tempo de mudança. Eu entendo que é um tempo novo. Deus abençoe. Vocês que estão ficando de pé, Deus abençoe. Esse é um tempo que eu entendo que eu preciso estar mais próximo de Deus. Isso é uma palavra para você, meu irmão, em nome de Jesus. Há mais alguém lá na galeria, Deus abençoe. Há mais alguém aqui embaixo que quer se colocar de pé dizendo, pastor, ore por mim, porque esse é um tempo. Esse é um tempo em que essa palavra falou meu coração e me fez entender que eu preciso sim fazer mais, mas antes de fazer esse mais, eu tenho que olhar para mim, para ver o que eu tenho que consertar, ou o que eu tenho que mudar, ou a forma diferente como eu tenho que enxergar essas realidades. Se mais alguém quiser ficar de pé, fique. Eu vou orar agora por você. Se mais alguém quiser ficar de pé, fique. Eu quero orar por você nessa hora. Glória a Deus. Da mesma forma, se... Eu não sei se entre os que estão de pé, né, tem alguém que está tomando uma decisão. Mas se entre esses que estão de pé, aqui embaixo na galeria, tem alguém, eu sei que, eu conheço alguns e sei que você está tomando uma decisão de consagração. Mas aqueles que eu não conheço, que porventura nos visitam, e estão tomando uma posição de fé, recebendo Jesus como Senhor, entre os que estão de pé, tem alguém que está fazendo essa decisão? Faz um sinal com a mão assim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Os introdutores, os conselheiros estão vendo, né? Glória a Deus. Tem mais alguém que está de pé. Esse de pé está representando a sua decisão ao lado de Jesus a partir de hoje. Recebendo essa graça salvadora. Mais alguém? Então eu vou fazer só um segundo apelo para a gente orar. Se entre os que nos visitam, além desse jovem ali atrás, tomou a decisão, além daquele que já está de pé, mas você está sentado ainda, você é um visitante, e você hoje quer entregar a tua vida para Jesus, para que Ele cuide de você, você quer, entende que é pecador, é tudo isso que foi dito aqui, hoje você quer receber a graça salvadora, para perdoar os teus pecados e te fazer uma nova criatura, eu quero que você fique de pé também onde você está. Se tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus agora. Mais alguém? Fique de pé, eu vou orar por você. Eu quero convidar então agora todo esse auditório para que nos coloquemos de pé. E o irmão Ednei está ali ao lado daquele jovem, né, os irmãos, os conselheiros estão ali para estar com ele. Então Ednei, chega pertinho dele aí, abraça ele, não é verdade? E nós vamos orar pela vida dele, que está entregando seu coração a Jesus, por você que ficou de pé nesse primeiro momento também. Senhor, muito obrigado por esta vida que hoje rende-se aos seus pés e passa a partir de hoje, ó Deus, a ser portador da graça salvadora de Jesus. Conserve essa vida nos teus caminhos, o ajude, o abençoe. Esse abraço que ele está recebendo ali do irmão Ednei nessa hora, represente o abraço do Senhor, o acolhendo nesta noite, o fazendo mais que vencedor.
mas acima de tudo, perdoado, livre, Deus, do pecado e salvo para uma nova vida em Cristo. Deus, muito obrigado pelos meus irmãos que no primeiro momento do apelo também se levantaram. Aqueles irmãos amados, ó Deus de amor, que se colocaram de pé ao apelo feito. E, ó Deus, assim também numa atitude de entendimento da Tua palavra, de consagração das suas vidas, de uma busca, ó Deus de amor, de verdadeiramente conhecer aquilo que o Senhor quer para cada um deles. Portanto, ó Deus, aquilo que os motivaram. Ó Deus, as coisas que de alguma forma tocaram em seus corações para que eles se levantassem. Aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado. Que o Senhor opere nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, para que esses teus servos, que se colocaram de pé diante do Senhor no momento do apelo, possam ser alcançados por Ti, restaurados, ó Deus de amor, confirmados na fé, e que assim, ó Deus de amor, seja essa fé nunca fingida, seja essa fé nunca abandonada, mas seja uma fé fortalecida. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, ó Deus, por esta noite na presença do Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo, irmão Ricardo, que Tu continue sustentando ele e a sua casa, dando ao Teu servo a Tua presença a cada dia, o abençoando, ó Deus de amor, com todas as bênçãos espirituais. Ó Deus, agora, no nome de Jesus, nos despeça na Tua paz. Nos leve, ó Deus de amor, guardados pelo Senhor. Nos dê uma semana abençoada na presença do Ti. E nos faça verdadeiramente testemunhas do Senhor, mas a partir de uma experiência pessoal contigo. Muito obrigado. Dá-nos assim a Tua bênção, despeça-nos na Tua paz, pois esta é a oração que fazemos. No nome santo, no nome bendito, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. A Ele toda a honra e glória. E o povo de Deus diz: Deus abençoe, meu irmão. Dê um abraço no seu irmão aí. Uma semana abençoada na presença do Senhor. O irmão que tomou a decisão lá de Jesus ali, Ednei está ali. Os conselheiros podem abençoá-lo. Você que nos visita, muito obrigado.